Deus é maravilhoso. Eu vou começar essa mensagem hoje de manhã perguntando a você, se você sabe, né? Qual é a ação de Deus na vida do homem? Qual é a ação de Deus? O que Ele já fez e o que Ele faz? E a outra pergunta que eu faço é: qual é a ação do homem em relação a Deus? O que o homem deve fazer? O que o homem deve fazer? E aí eu vou começar dizendo para você que enquanto Deus valoriza, preste atenção, enquanto Deus valoriza mais ao homem do que a outra coisa, está dando microfonia, Felipe, mais ao homem do que outra coisa, o homem faz ao contrário. Então Deus, ele considera secundário todo o resto da criação, mas o homem, ao invés disso, ele vai justamente para o que Deus considera secundário e não valoriza o Criador. Então, nós temos que entender como Deus age, como nós devemos agir para que o nosso relacionamento seja como Deus quer. Então, enquanto Deus valoriza o homem acima do restante da criação, como sendo a menina dos olhos, eu vou pedir para você abrir no Salmo 17. Salmo 17. Nós vamos ler dos versículos 5 a 8. Salmo 17, quando você conseguir abrir, você fala amém. Amém. Salmo 17, versículo 5. Diz assim: meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Versículo 8: protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Amém. Amém. Feche seus olhos agora. Vamos orar. Senhor, que nós possamos entender a tua mensagem, Senhor, que nós possamos entender como ser de fato, ó Pai, a menina dos teus olhos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, valorizar isso, Senhor, entender e fazer por onde, Pai. Que nós possamos compreender os teus planos para nós. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda ler um outro texto da Palavra de Deus, mas eu quero que você compreenda nessa manhã que eu vou falar de várias coisas, várias nuances. E eu creio que cada um de nós pode ser tocado por uma parte da pregação. E você precisa abrir o seu coração. A única coisa que você precisa é abrir o seu coração e você será ministrado diretamente pelo Espírito Santo nessa manhã. Amém? Zacarias, capítulo 2. Passa de Salmos, vai lá para trás. Zacarias é um dos profetas menores. Obrigado, Timóteo. Zacarias está lá perto de Mateus, vai indo lá para o Novo Testamento. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Zacarias 2:8. Acharam? Amém. Não? Zacarias 2:8. Amém? Amém. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele.
isso aqui é para nós também. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O que ele está dizendo aqui é que ele vai nos dar proteção. Ele ama, ele cuida, ele protege. Mas existe algo que nós temos que fazer para isso. Deus, ele tem ações e o ser humano tem ações também. Então, como o título dessa mensagem, e o título é As Ações de Deus e as Ações do Homem, você precisa entender que nós temos coisas a fazer. Uma das coisas, como eu disse, é que o homem, ele, em vez de valorizar o Criador, ele valoriza o secundário da criação. Eu quero que você pare agora e pense em tudo que você valoriza, tudo. Desde o filho, que é maravilhoso, valorizar o filho, até o carro, a casa, o iate, o jet ski, a viagem, tudo que você valoriza, preste atenção, tudo é secundário da criação de Deus. Deus nos considera a menina dos olhos, o principal de toda a criação. Hoje existem muitas pessoas ligadas à ecologia, né, que tentam inserir o homem como se fosse só um normal na criação. Não é isso que a gente vê na palavra de Deus. Nós somos especiais para Ele. Nós somos a menina dos olhos. Mas nós não fazemos, não damos o retorno de igual modo. Ele nos vê especial. Em vez da gente olhar para Ele, a gente olha em volta, para o secundário. Isso, no mínimo, é uma ingratidão. Tudo que nós valorizamos que não é Deus, tudo que nós valorizamos e pomos à frente de Deus, maior que Deus, nós estamos agindo dessa forma. Estamos valorizando o secundário da criação, e eu estou enfatizando o secundário para você entender. Ele nos acha principal. E nós, em vez de acharmos ele o principal, nós achamos o secundário que ele acha como sendo o principal muitas vezes na nossa vida. Então, o homem não valoriza o Criador como deveria. Sabe, deveria existir, ou existe, em cada ser humano, um relacionamento homem-Deus. Deveria existir. Em resposta, haverá um relacionamento de Deus para o homem. Porque você que já leu a palavra de Deus sabe que Ele espera que nós o adoremos. Ele espera que nós o busquemos. E quando nós o buscamos, Ele nos dá o que nós precisamos, é o que nós cremos. Sabe? E nós, muitas vezes, não entendemos essa relação. Nós não entendemos o que temos que fazer. Nós vivemos a nossa vida como se tivesse tudo normal, e não é verdade. E apesar dessa introdução que eu estou fazendo, e você pensar que de repente nada tem a ver, mas isso é uma continuação das pregações que eu estou fazendo de preparação para a Páscoa. Páscoa é na semana que vem, certo? Semana que vem é a Páscoa? A série de pregações, essa é a última, antes da própria Páscoa. Então, dentro dessa série, a mensagem, você vai entender depois por que eu estou enfatizando essas coisas, mas está essa valorização, ou a ação que nós devemos ter em relação a Deus. Então, diante disso que eu falei antes, o homem, para começar, deveria buscar com prioridade a Deus. A gente sabe disso. E aí, o ser humano precisa ter uma ação principal. Qual é a ação principal? E agora eu não estou falando do evangélico, não estou falando do salvo, estou falando do ser humano. Adquirir a ligação com Deus. A primeira coisa, primeira ação do ser humano foi criado, tudo se desenrolou, nós nascemos. Qual é a nossa primeira ação em relação a Deus? Adquirir a ligação com Ele, fazer o contato com Ele. E aí nós vemos em Mateus capítulo 6, abra comigo, você conhece o texto, mas abra comigo Mateus capítulo 6, versículo 33.
nós cantamos em música, ou pelo menos antigamente tinha, né? Muitas músicas relacionadas a esse versículo. Diz assim, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou ler o resto, mas o que eu quero enfatizar é, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que ele está dizendo aqui? Busca o principal e a criação secundária vai vir a você. Busque em primeiro lugar e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, é esse o conceito. A primeira ação nossa é adquirir, fazer contato com Deus, e é isso que todo ser humano tem que fazer. Depois disso, a segunda ação mais importante é você manter essa ligação. Nós, depois de concretizarmos essa ligação, nós precisamos manter essa ligação até o fim dos nossos dias, ou até Jesus voltar. E aí eu espero que você não tenha fechado, que no versículo 34 de Mateus 6 diz assim, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia seu próprio mal. Eu estou traduzindo aqui para você da seguinte forma, mantenha essa relação, não se preocupe com o resto, mantenha essa relação. Então eu vou ler de novo, portanto, não se preocupem com amanhã. Então busque primeiro a ligação com ele, depois, não se preocupem com o resto, pois o amanhã trará o seu próprio mal. Ou não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal, as suas preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, primeiro, abre o canal, contato com Deus. Você já abriu, mas talvez ao longo da sua vida você tenha perdido esse contato, perdido a essência, não sente a presença. Eu sempre falo que a gente não deve buscar sensações, mas você sabe quando você, mesmo que você não tenha sensações, você sabe quando você está na presença de Deus e quando você não sabe, independente de sentir algo diferente. É maravilhoso quando a gente sente a presença de Deus de uma forma diferente, mas eu digo que algumas pessoas ficam voltadas para isso. Não é assim que nós devemos fazer. Mas você sabe quando você estava na presença de Deus e hoje você já não está mais. Então, manter é a segunda coisa que nós devemos fazer. A segunda ação do ser humano é essa. A terceira ação, que na prática, demonstra as outras duas, é testemunhar de que existiu a primeira, a ligação com Deus, e que existe a segunda, que você está em contato com Deus. A terceira então, é você simplesmente multiplicar essa ligação que você tem com Deus. Então, a terceira ação do ser humano é promover com toda a disposição que os outros construam ou reconstruam a sua ligação com Deus. 3 ações simples, Nós vamos ler, antes de eu repetir, João capítulo 20, abrem João capítulo 20 comigo. Evangelho de João capítulo 20, versículo 21. Olha o que está escrito aí. João 20, 21. Diz assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. João 20, versículo 21. Paz seja com vocês, Jesus falando, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aí você sabe que tem a ordem do ir de pregar o evangelho a toda a carne. Eu quis pegar um versículo diferente, por isso que eu peguei esse aqui. Então, assim como o Pai me enviou, eu os envio. 3 ações do homem: fazer a ligação, manter essa ligação, não deixar que as coisas do mundo, os espinhos, você conhece o versículo, as coisas do mundo te roubem esse contato com Deus. E o terceiro é você espalhar isso para os outros seres humanos.
buscar, manter, multiplicar o seu relacionamento com Deus. Deus também tem ou teve 3 ações em relação ao homem. A primeira é óbvia. Qual foi a primeira ação de Deus em relação ao homem? Qual foi? Alguém chuta? Hã? Obrigado. Criação. A primeira ação foi, criou o homem. Então a primeira ação de Deus foi criá-lo, criar o ser humano. Aí o homem se afastou após essa criação. O que gerou a segunda ação de Deus? Buscá-lo. Deus agora nos busca todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Aí Lucas 19:10, abra comigo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz assim, Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Vou ler de novo. Pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus cria o homem se afasta, ele vai lá e busca. Você, não sei se você já chegou a se afastar, mas você pode ter sido buscado por Deus novamente. E você é um privilegiado por causa disso. Todos somos, mas aqueles que já se afastaram e voltaram, são mais ainda. Porque não é com todo mundo que acontece isso. Não é. E Deus buscou a sua vida. Então, pense nisso. Então, a primeira ação é, Deus criou o homem. A segunda ação, ele foi lá buscá-lo. Mas o mundo ainda está aqui. A minha carne ainda está aqui. Os meus desejos errados ainda estão em mim. O pecado ainda está, né? No mundo, o pecado está vindo, tentando me influenciar. Você pode acreditar ou não que eu sou pecador, ou você é pecador. O que importa é que existe ainda o pecado e que a gente ainda peca. Então, nós ainda somos influenciados pelo pecado. O que gera a terceira ação de Deus para o ser humano? Alimentar o homem. Ele alimenta, ele cria, ele busca e ele alimenta. Para que ele alimenta? Para que seja mantida essa ligação. Então, para a ligação que foi construída se sustentar, Deus precisa nos alimentar. E aí em João capítulo 15, abra comigo. João 15, também um versículo, ou versículos, né? Que você conhece muito bem. João 15, versículo 4. Abra comigo. João 15, 4 e 5, tá? Diz assim, acharam? João 15, 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou, versículo 5, a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém. A ação de Deus não acabou, nem na criação, nem quando Ele te buscou, mas ela continua na nossa vida. A nossa ação, ao mesmo tempo, também não acabou, ela continua. Nós precisamos ainda agir, nós precisamos ainda fazer a busca de Deus e continuamos nesse processo. Deus hoje tem uma coisa principal para a nossa vida, a nos oferecer.
a salvação. Isso é o principal do mundo, salvação. E com ela, a consequência é uma restauração. Ele nos salva e nos restaura. O homem tem a oferecer a Deus principalmente uma coisa, nessa religação com Deus, o arrependimento. Deus quer a nossa salvação. O homem tem que oferecer em troca arrependimento, porque todo momento nós erramos. Você erra e eu erro. E nós precisamos nos arrepender, nos manter na ligação, nós precisamos a cada momento fazer isso. Tiago capítulo 4. Tiago está lá perto do Apocalipse. Tem Tiago, depois das cartas de João. Procura aí. Tiago, Pedro e João. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Acharam? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que nós temos que fazer? Nos arrepender e nos submeter novamente. Sabe quando você não faz isso? Quando você fica orgulhoso. Ah, não vou fazer isso de novo não. Pedir perdão de novo? Não. Mesmo sendo para Deus. O ser maravilhoso que nos criou. Mesmo assim, há uma resistência no arrependimento, ou em se arrepender. Então Deus, ele nos dá algo de principal. Além daquelas ações que eu falei, ele dá algo, um presente, salvação. Que nós temos que dar em troca? Arrependimento, a gratidão. Tem outras coisas, mas eu digo, a nossa principal coisa é, tendo em vista nosso modo de viver, tendo em vista o mundo que nos cerca, tendo em vista o pecado que ainda reina no mundo, a nossa principal ação é arrependimento, religar com Ele, através da humildade. Quando Deus e o homem, e Deus sempre faz, entenda, mas quando Deus e o homem caminham na mesma direção, quando Deus quer o homem e o homem não fica querendo o que está em volta, Deus quer o homem sempre. Eu vou mostrar isso aqui com um versículo. Deus quer o homem sempre, mas quando o homem, ao invés de fazer o caminho, e se juntar, ele vai para o que está em volta, para o secundário, não dá certo. Não dá certo. Ele tem que ir a Deus. Então, quando o homem caminha na direção de Deus e Deus do homem, que ele sempre faz, como eu falei, as coisas vão andar. Há o encontro, há as mesmas expectativas, há o mesmo objetivo. Sabe, o homem entende que o melhor da sua vida é estar com Deus. Tudo de mais importante que há na vida é estar com Deus. E aí ele segue nessa direção. Quando o homem não compreende essas coisas, quando ele busca o resto da criação e não o Criador, e aí ele busca, nesse resto da criação, está incluído objetos, objetivos, está incluído também as criaturas, pessoas ou não, ou animais, mas quando ele desvia, ele não se encontra com Deus. Mas se ele vai na direção de Deus, aí vai haver o quê? A fé, vai haver o desenvolvimento desse relacionamento, vai haver comunhão com Deus, vai haver felicidade, independente do que estiver acontecendo, de ambas as partes. Quantas pessoas não entendem isso e são tristes? Como Paulo fala sobre isso, ele tinha a vida dele para mostrar o que fazer, e ele fazia, e ele era uma pessoa, tenho certeza, era uma pessoa feliz, mesmo tendo sofrido muito.
Sabe, quando isso não acontece, o que há é tristeza. Quando isso não acontece, eu garanto para você que o que há é insegurança. Se você não entende, se você não busca Deus, você se sente inseguro. Eu estou afirmando para você. Eu não preciso estar na sua cabeça, você não precisa nunca ter dito isso para mim. Mas se você não faz isso, você relaciona-se mais com as coisas secundárias do que com Deus, o que vem para a sua vida é insegurança, porque existe um homem, um ser, chamado Satanás, que nos acusa de dia e de noite, e quando ele percebe que você não está no relacionamento que você deveria, ele começa a botar na sua cabeça a insegurança. Você não vai ser salvo não, hein? Ó, cuidado. E aí você vive triste. E aí você vive uma vida aquém do que Deus quer para nós. Deus tem algo maravilhoso para nós. Mas você tem que seguir em direção a Ele. Você não tem que seguir em direção à sua felicidade. A sua felicidade é Ele. A sua felicidade é consequência dEle. Eu queria que você abrisse Tiago capítulo 4, versículos 4 a 6. 4 a 6, tá? Tiago 4 a 6 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, olha para mim agora, amizade com o secundário, estou traduzindo para enquadrar na pregação, vamos voltar aqui. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha o caminho. Tu está inseguro, tu está sem saber se você, quando Jesus voltar, tu vai ou não. Se humilha e busca Ele. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. E a graça aqui, você pode imaginar um presente ou a própria graça, que é a salvação, né? Que nós recebemos de graça sem merecermos. Então, Ele concede a graça aos humildes. É isso que você tem que fazer. É isso o caminho, né? Então, você está inseguro, você está triste, você não sabe o que está acontecendo, você não está satisfeito. Seja humilde, vai em direção a Ele. E aqui diz que o Espírito tem ciúmes. Sabe o que quer dizer isso? Esse é um termo, né? Eu já expliquei algumas vezes. Antropomorfismo é trazer um sentimento humano e botar na carga de Deus, né? Como se Deus tivesse isso. Ele não tem, mas é como a gente consegue entender, mesmo porque ciúmes é condenado na Bíblia, tá? Então é só para a gente entender, esse texto aqui, ou esse termo aqui, é só para a gente entender, quando você não está querendo se ligar a Ele, ou você não percebe que não está se ligando a Ele, que está se ligando ao secundário, Ele tem ciúmes, Ele não gosta da nossa amizade com o secundário. Ele gosta da amizade com Ele. E nós precisamos entender isso, valorizar isso e fazermos isso. E a única coisa, você viu aqui Tiago falando. E Tiago é um escritor bem duro. E aqui ele deu uma amansada. Ele falou assim, a única coisa que você precisa é deixar o orgulho de lado e se humilhar diante de Deus. E Ele vai lhe conceder a graça. E a graça é a união de novo com Ele, é você sentir-se protegido, é você sentir-se no plano de Deus, é você sentir-se indo em direção a Deus, que você pode ter perdido já isso. E aí você vai se sentir de novo indo em direção a Deus, assim como Ele, né, vem na nossa direção. Então, deixa de lado aquilo que atrapalha a sua ligação com Ele. Deixa de lado os objetivos que atrapalham a sua ligação com Ele.
que atrapalham esse caminho, que atrapalham o plano de Deus para a sua vida, esse encontro contigo. Então, nós temos que ter um plano convergente com o plano de Deus. Ele quer nos salvar. Nós queremos ser salvos? Amém. Nem todo mundo. Você quer ser salvo? Amém. Vá em direção a Ele. Não importa o que você está hoje vivendo. Se humilha e vá em direção a Ele novamente. E é isso que Ele quer, é isso que nós precisamos fazer. E aí, Salmo 17, Salmo, metade da Bíblia, você vai achar os Salmos, abra bem na metade, você vai achar os Salmos, vai para 17, versículo 5. Salmo 17, versículo 5, acharam? Amém. Não? Salmo 17, 5. Amém? Diz assim: meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Para fazer isso, para sentir isso, para o salmista dizer isso, ele tem que se sentir no caminho de Deus, ele tem que se sentir indo em direção a Deus. E o que nós precisamos é ter esse sentimento. Isso hoje em dia não existe mais, você não percebe isso na maneira das pessoas agirem. Eu estou falando dos crentes. Você não sente mais esse, sabe, você olhava para a pessoa antes, vou fazer uma imagem aqui para você entender, né? Você olhava para a pessoa, era como se você visse a pessoa e um caminho em direção a Deus. Hoje você não vê isso. Você vê uma pessoa e ela buscando várias coisas em volta. E ela é estimulada a isso, nós somos estimulados a isso. E não é isso. Nós temos que ir em direção, com passos firmes, em direção a Deus. Outras épocas, você olhava para as pessoas e sentia, essa aí está indo para o céu. Hoje você olha alguns crentes e você olha assim, meu Deus, tomara que ele se salve. Eu estou falando sério. Eu falo isso com o pastor Timóteo várias vezes, não é só nós dois. Então, tomara que ele se salve. O que eu espero é que essa pessoa se salve. A gente não vê, a gente não enxerga isso, porque a gente não... como eu disse, é uma imaginação, né? É uma imagem que eu estou fazendo. Mas você via as pessoas andando em direção a Deus. Hoje você não vê isso. Você vê pessoas rodopiando em torno de um monte de coisa, um monte de coisas secundárias, e não vê a pessoa indo direto. Nós precisamos mudar, nós precisamos seguir. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. É isso que a gente tem que sentir. Não, eu estou seguindo firme em direção ao alto. Eu estou seguindo firme em direção a Deus. É isso que a gente tem que seguir, a gente tem que sentir e buscar. E aí você pode perguntar assim, o que isso tem a ver com a Páscoa, pastor? Falou em ações daqui e dali, falou em coisas principais, né? O que isso tem a ver com a Páscoa? A Páscoa é a síntese dessas ações, tanto de Deus quanto do homem. Através da nova aliança que foi feita, né? Foi criada, foi trazida por Jesus. Ele nos recriou, Ele nos buscou e Ele nos alimenta. A morte dEle e a ressurreição dEle nos garante a nossa ressurreição. Acreditar que Jesus é o Salvador nos alimenta, nos recria. A palavra de Deus diz que nós hoje somos o que mesmo? Novas recriação. Ele está nos buscando para nos recriar. Isso é a Páscoa. Isso foi o ato que Jesus veio fazer. Isso é entender o que ele veio fazer. Isso é entender o que ele quer de nós, o plano. E também é síntese para o homem, assim como Deus, né? Para Deus também é síntese para o homem.
que para participar dessa verdade da Páscoa, ele tem que pedir perdão, ele tem que se arrepender, ele tem que crer que Jesus é o caminho, ele tem que buscar esse caminho, ele tem que se arrepender, tem que buscar esse caminho, tem que manter esse caminho. E a Páscoa depois se transformou na ceia que nós hoje fazemos, né? E essa ceia é justamente isso, um novo início. A cada vez que a gente fizer da maneira como nós devemos, primeiro, crer que Ele deixou aquilo para nós. Segundo, pedirmos perdão pelo que nós fizemos. E aí nos arrependermos e aí nos renovarmos. Então a Páscoa, quando Jesus veio, Ele sintetizou o plano dele. O plano de Deus foi sintetizado na morte e ressurreição de Jesus. Então, nos preparar, na verdade, é saber isso. É saber que nós precisamos fazer isso. É ao tomar, né, a ceia da Páscoa, que nós vamos fazer semana que vem, é saber que Jesus ordenou e nós somos obedientes, vamos obedecer. Saber que Jesus morreu por nós e nós darmos testemunho de Jesus, porque quando nós ceiamos, nós damos testemunho. Você sabia disso? Abre em 1 Coríntios, nós vamos ver 4 versículos, 1 Coríntios 11, para nós terminarmos. 1 Coríntios 11. Vamos ler os versículos 23 a 26. Acharam? Amém. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós precisamos entender quais são as ações que a gente tem que ter na nossa vida. Qual é a sua necessidade? Eu não sei. E eu espero que o Espírito Santo tenha tocado você de uma forma assim maravilhosa, fantástica, e que você não duvide que foi Deus, que foi o Espírito Santo. E que você abra o seu coração, que você faça aquilo que Tiago falou, se humilha e recebe a graça, se humilha e se renova, se humilha e entenda. Talvez você precise se humilhar e botar a cabeça no lugar. Sabe o termo cabeça no lugar? Tua cabeça está torta, ela está tendendo para algum lugar, para alguma coisa, e você está torto, não percebe. Você precisa botar a cabeça no lugar. O que é mais importante? Como o mundo consegue fazer isso com pessoas crentes em Jesus Cristo? É incrível isso, mas as pessoas estão tortas, não conseguem perceber a sua doença, a sua falha, não percebem o seu desvio. E nós precisamos, com humildade, pedir a Deus que Ele nos dê graça, que nos permita voltar, que nos permita, que Ele nos fortaleça, que Ele nos alimente. Amém. E que a gente faça tudo que a gente tem que fazer. Amém? Amém. Inclusive, expandir o reino de Deus. Amém? Amém? Feche seus olhos comigo.
Eu vou orar primeiro de uma maneira geral. Senhor, oh Pai, obrigado, Senhor, pela sua mensagem a nós, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Pai, porque Tu nos dá o caminho, Senhor, mesmo para aqueles que se sentem longe, se sentem, Senhor, à margem, Senhor, daquilo que Tu queres. Oh, Senhor, Tu dás o caminho, Senhor. Se humilha e recebe a graça, se humilha e recebe o que precisa, se humilha e recebe o presente, se humilha e entra no rumo, se humilha e religa comigo. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, nessa hora, Pai. Venha sobre todos os corações que estão aqui, Senhor, que nós continuemos nos preparando para esse momento, Senhor, de celebrar a Tua Páscoa, Senhor. Ó Pai, mesmo sabendo que provavelmente não foi nesse dia, Pai, mas não importa, Senhor. É um dia que celebramos, Senhor, a Tua morte e ressurreição de uma maneira especial, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Ó Pai, nós Te pedimos, fala aos nossos corações, nos mostra, Senhor. Nos ajuda a nos humilharmos, Pai. Nos ajuda a desapegarmos do secundário, Senhor. Nos ajuda a nos atermos ao principal, que é a Tua presença, é a Tua pessoa, Senhor. E todas as coisas nos serão supridas, ó Pai, se nós fizermos isso, Pai. É o que eu Te peço, Senhor, para cada um que está aqui, Senhor. E eu vou pedir para você, todos os olhos fechados, cabeças baixas. Se Deus tocou você em algum momento por algo especial, que você, numa atitude de fé, todos os olhos fechados, por favor, uma atitude de fé, feche os olhos, por favor, que você levante sua mão agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem levantou já pode abaixar. Amém. Mais alguém deseja uma restauração, deseja expressar para Deus que quer voltar àquilo que tinha, quer voltar a ser religado com Ele de uma forma especial? Mais alguém deseja? Levante a mão agora. Amém, amém. Pode abaixar. Senhor, obrigado por tudo, Pai. Venha, Senhor, sobre todos nós e principalmente sobre esses, ó Pai, que receberam de Ti, Senhor, algo especial no coração, que sabem agora o que tem que fazer, Senhor. Que Tu ages, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Que Tu ajudes pelo Teu Espírito, Senhor. Que Tu, ó Pai amado, vá amaciar, Senhor, esse caminho, Senhor, para que nós possamos seguir, ó Pai. Que cada um de nós consiga chegar onde devemos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.